pessoas. Quem está ouvindo os áudios? Tem alguns améns. Eu não sei se... Eu estava falando na célula, antes de eu começar a ministração aqui, eu estava falando na célula, irmão, nós estamos gravando 21 dias. E esses 21 dias é um livro, talvez você não tenha o hábito de ler, nós lemos ele para você, você só tem que ouvir. Amém? Ouvir é mais fácil que ler, né? Sim ou não? Mas eu te aconselho você a ler também, porque quando você lê também, irmãos, você recebe também. Amém? Mas se você, às vezes não tem esse hábito para ler, nós estamos gravando, pessoas estão gravando esses áudios, e você todo dia de manhã, eu não acredito que você não tenha 10, 15 minutos por dia para ouvir esse áudio. Eu aconselho você, ouve. Tem tantas pessoas sendo abençoadas, tem tantas pessoas falando, meu Deus, como está sendo poderoso, maravilhoso. Eu quero que você seja abençoado também, amém? Eu não quero que um grupo de pessoas só seja abençoado, mas você também tem que escutar o áudio, você tem que dar um play. Diga pro irmão do lado, tem que dar um play de manhã, irmão. Ah, pastor, eu não estou talvez você não esteja no grupo da igreja, talvez não esteja em alguma célula. Quando no final chama algum irmão e fala, como que eu faço para ter esses áudios, E um dos irmãos, um dos líderes vai passar todos os áudios para você, amém? Glória a Deus. E você vai ser muito abençoado. Eu quero ministrar hoje Marcos capítulo 2, versículo 1 a 12. Eu quero que você entenda que a sua dívida não é parcelada. Eu vou repetir, esse é o tema da mensagem. Diga, minha dívida não é parcelada. A minha dívida, ela foi quitada. Isso vai mexer com a sua cabeça hoje. Irmãos, eu tinha uma mentalidade antigamente que a minha dívida era parcelada. E eu sempre deveria, de me esforçar para manter essa dívida quitada. E a cada dia eu vivia uma vida difícil, irmãos. Porque eu cria que eu tinha que fazer algo e completar a obra de Cristo. Eu não cria numa obra consumada. Eu não cria numa obra completa. Eu cria que eu precisava concluir a obra de Cristo. Mas o dia que eu entendi o tetelestai, o está consumado, eu descansei na minha salvação. Aperta o cinto. Hoje o negócio vai esquentar aqui. A palavra de Deus, ela é fiel, amém, irmãos? E a palavra, não tem nada contra a palavra. E isso é uma das coisas que hoje não aconteceu hoje. Isso aconteceu no tempo de Jesus. Marcos capítulo 2, versículo 1, isso aconteceu com Jesus. Porque sempre quando alguém vai falar de salvação, sempre alguém vai se levantar. Isso aconteceu com Jesus. Eu sei que eu posso levar pedrada hoje aqui do que eu vou pregar para você, mas se Jesus passou por isso, eu fico feliz em passar por isso também, e entender que quando você fala de salvação, muitos religiosos se levantam, os escribas, você vai entender que eram os estudiosos da lei de Moisés, e os escribas, os estudiosos da lei de Moisés, eles sempre vão levantar para dizer, quem é esse que tem poder de perdoar pecados? Depois desse dia, entrou Jesus novamente em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Jesus estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhe a palavra. Próximo versículo. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Próximo versículo. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Irmãos, esses homens eram incríveis, hein? Descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Próximo. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Próximo versículo. Mas alguns dos escribas
Eles estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Olha o que eles diziam. Próximo versículo. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Próximo versículo. E Jesus, percebendo logo em seu espírito que eles arrazoavam, disse-lhe: por que arrazoeis sobre estas coisas em vosso coração? Próximo versículo. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? O próximo versículo. Ora, para que saibais, aleluia, que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, tem autoridade sobre a terra para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Pai querido, o Senhor é santo, o Senhor é digno de toda a nossa adoração. Pai, eu quero glorificar a obra do Calvário, Pai, nessa manhã. Pai, eu quero, Pai querido, que os nossos olhos espirituais venham ser iluminados. Pai, que o Espírito da palavra, da revelação venha aos nossos corações. Pai querido, que nesse ambiente não haja ambiente de incredulidade, não haja ambiente de dúvida. E tudo aquilo, Pai querido, que nós muitas das vezes aprendemos, ó Pai querido, nós precisamos entrar pela uma transformação, uma metamorfose, Pai. Uma transformação da nossa mente. Pai querido, eu quero declarar, Pai, que a ação nessa manhã é do Teu Espírito. Pai, eu preciso de muita graça, de muito favor do Senhor, Pai querido, para ser preciso em tudo aquilo que o Senhor tem para liberar nessa manhã. Pai, que o Teu nome seja glorificado. Pai, que o sacrifício de Cristo seja glorificado. Que o Calvário, Pai querido, onde Cristo padeceu e derramou seu sangue por nós, venha ser glorificado. A obra está completa, Pai querido, e eu quero declarar, Senhor Deus de poder, que o Senhor, Pai querido, vai iluminar os nossos olhos, para que quando os nossos olhos estão iluminados, Pai querido, tudo aquilo que é preocupação, tudo aquilo que é ansiedade, tudo aquilo que é peso, ele vai embora, porque o Senhor disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu declaro: haverá alívio hoje, haverá descanso para almas aqui, Pai, que estão tentando, Pai, agradar o Senhor, estão tentando, Pai querido, querer escalar e chegar no céu, mas o Senhor desceu do céu para nos levar à glória, Pai, a glória dos filhos, e entender a obra consumada, e entender, Pai querido, que o Senhor já completou, Pai querido, e eu quero te agradecer porque já está consumado, e eu caminho em uma obra consumada. Aleluia. Eu não estou ajudando o Senhor a consumar a obra, eu não estou ajudando o Senhor a me salvar, o Senhor já me salvou. Oh Pai querido, obrigado pela minha salvação, que é uma âncora no dia da adversidade. Quando o diabo vem contra mim, Pai querido, eu sei que eu sou filho da luz, eu não estou nas trevas, eu sei quem eu sou, Pai querido, e quando eu sei quem eu sou, eu tenho autoridade, Pai querido, porque a autoridade está na identidade. Eu tenho autoridade para rasgar. Não, o céu já está rasgado, Pai, porque há 2000 anos atrás o Senhor na cruz do Calvário abriu o céu e o Pai bradou do céu. Obrigado, Pai, por tanto amor, por tanta graça, por tanta bondade. Senhor, eu te adoro, Jesus. Como é grande a salvação, como é grande o sacrifício, como é grande o seu amor, e eu preciso de revelação maior, Pai. A tua igreja precisa, Pai, caminhar em revelação maior, Pai. O Evangelho, Pai querido, o Evangelho é o poder de Deus, Pai, eu creio, Pai. Muitas pessoas serão libertas, ó Pai, do fardo da religião, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Eu te dou toda a glória e toda a honra, em nome de Jesus. Amém. Interessante essa passagem a qual nós lemos. A Bíblia diz que Jesus estava em Cafarnaum, Jesus estava em sua casa. O Filho de Deus, aquele que criou todas as coisas, escolheu um lugar para morar aqui na terra. Você já parou para pensar nisso?
A Bíblia diz que Jesus, ele estava indo, né, ele estava em casa, em Cafarnaum. Jesus estava morando, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, ele estava morando em uma cidade, Cafarnaum, e a Bíblia diz que ele estava na sua casa, e de repente, né, o boato, você sabe que o povo fala, né, e o boato foi muito rápido, né, Jesus está em casa. Irmãos, eu penso que Jesus não tinha descanso nem para estar em casa. Isso é uma das coisas que eu vejo. De repente, daqui a pouco, eu não sei se alguém já chegou na sua casa e não é convidado, né? No Brasil é normal, né? A gente chega, toma um cafezinho da tarde, minha mãe sempre, né, gosta de receber gente lá. Aqui na América é um pouquinho mais difícil, porque às vezes você trabalha, você tem uma rotina, mas no Brasil é normal. Mas eu penso que na época de Jesus, ali Jesus não tinha, né, eu vou descansar um pouquinho, não. Jesus chega, e quando Jesus chega em casa, de repente, eu penso que a cidade toda falou: olha, ele está em casa, vamos lá. E Jesus foi para casa, estava em casa, e a multidão agora está onde? Na frente da casa de Jesus, porque dentro da casa já não cabia mais. Eu fico pensando, quem que está ali? Quem que é tão famoso? Era muito famoso quem estava ali. E Jesus estava em casa. E interessante que, né, nesse meio tempo, né, tinha quatro homens. E junto com esses 4 homens, e havia um paralítico que estava sendo carregado por esses 4 homens. E interessante que esses amigos, irmãos, como é bom ter amigo, é sim ou não? Esses eram verdadeiro amigo, hein? Porque eles não estavam ali simplesmente para eles verem Jesus, mas eles estavam pegando e levando um paralítico até Jesus para ser o quê? Curados. Mas olha, interessante que quando esse texto está dizendo, a Bíblia vai dizer em Marcos que Jesus vendo, o que Jesus viu? A fé deles. Como que Jesus vê a fé? Porque a fé, escuta aqui um pouquinho, a fé, diga a fé, sem obras, ela é morta. Ah, Jesus sabe, né, das minhas necessidades, Jesus sabe aonde eu moro, Jesus sabe, né, do meu endereço, do meu CPF, Jesus sabe que eu estou servindo Ele aqui em casa, Jesus sabe, né? Eu vou dizer uma coisa, esses paralíticos também sabiam que Jesus sabia que esse homem era paralítico, sabia onde ele morava, sabia tudo, mas a fé desses 4 homens levou eles a levar esse homem até Jesus. Aleluia! E interessante que quando esse homem, ele chega até Jesus, né, com esses 4 irmãos, e que trabalheira! Ter que pegar um paralítico, ter que levantar um paralítico, irmão, paralítico é difícil. Você pegar uma pessoa já desmaiada, é difícil, né? E eles tinham que levantar no telhado, e não só levantar, eles tiveram que abrir o telhado. Que trabalheira foi essa? E de repente, no meio daquela alvoroço em casa, eu fico pensando, telhado aberto, desce um homem na frente de Jesus. Aí eu te pergunto, o que você acha que Jesus estava pregando? Porque aqui a confusão vai começar, irmão. O que você acha? Porque a Bíblia está dizendo que Jesus estava pregando. Eu penso que Jesus estava pregando Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Eu penso que Jesus estava pregando porque o Espírito de Deus está sobre mim e Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Ele me enviou a proclamar liberdade aos cativos, restauração de vista ao cego, pôr em liberdade os oprimidos e a pregoar o ano da salvação, da aceitação, do milagre do Senhor. Eu penso que Ele estava dentro de casa pregando o Evangelho. Aleluia! E agora, Jesus pregando o Evangelho, o que acontece? Um homem está sendo descido agora ali, e Jesus pregando esse Evangelho, e eu penso que Jesus estava falando de perdão de pecados, e eu vou falar sobre perdão de pecados, porque eu vou repetir, irmãos, tem gente que, você vai ver em muitas igrejas, e amém por isso, que não pregam sobre perdão de pecados quase. Porque acham isso muito, não, já fui perdoado, isso é muito básico. Mas eu vou falar, isso não é muito básico, isso é muito profundo. Não existe nada mais profundo do que quando Jesus disse, os teus pecados estão perdoados, que arrumou uma confusão aqui. Aqui foi a maior confusão, se levantou a religião contra Jesus, quando Jesus está dizendo que os seus pecados estão perdoados, e hoje eu posso levar muita pedrada aqui para dizer que todos os teus pecados já estão perdoados. E quem vai te dar respaldo? Isso é a palavra de Deus. Então é interessante, né, que nesse texto aqui,
A Bíblia é muito clara. Porque esse homem não foi para... Eu acredito que ele não foi para ouvir perdoados estão os seus pecados. Ele foi para quê? Ele foi para ser o quê? Ele não foi para ser perdoado. Mas Jesus sabia que a maior bênção não era o ser curado da sua paralisia. Jesus está priorizando. Entenda uma coisa: quando algo acontece primeiro, é porque Jesus está dando um sinal para mim e para você, o que é prioridade. Jesus poderia muito ali chegar e tocar naquele homem, e aquele homem levantar ali, sair andando. Jesus tem todo o poder, mas Jesus agora, ele vai fazer algo antes de curar aquele homem. Jesus vai dar a maior bênção que um homem e uma mulher pode receber. Diga: a maior bênção não é a cura, é os teus pecados estão perdoados. Eu não sei se você sabe, mas para isso, para um judeu, faria muito sentido. Porque para um judeu, escuta o que eu estou falando, para um judeu que vivia segundo a lei, ele sabia Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 para um judeu, irmãos, é claro, ele sabe todo. Ele sabe em Deuteronômio 28 que se ele se comportar bem, a bênção de Deus está sobre a vida dele. Ele sabe que em Deuteronômio 28, se ele não se comportar bem, maldição toda viria sobre ele. Veria peste, veria doença, e este homem está debaixo de muita acusação e condenação. Porque esse homem está agora leproso, e o salário do pecado, que é a morte, esse homem que está vivendo agora leproso, ele tem uma consciência. Qual é a consciência desse homem? Eu estou dessa forma porque eu pequei, eu estou dessa forma porque os meus pais pecaram, eu estou dessa forma porque os meus avós pecaram, eu estou dessa forma porque alguém pecou, porque na velha aliança Deus visitaria a iniquidade, o pecado, a quarta geração, até a quarta geração. Então isso quer dizer que esse homem estava debaixo de muita condenação. Eu vou dizer uma coisa, irmãos: quando você não entende quem você é, você pode estar dentro da igreja debaixo de muita pressão. Você sabe que a ansiedade vem, e às vezes você não sabe qual é a fonte da sua ansiedade. Você não sabe qual é a fonte, às vezes, da preocupação. Problemas psicológicos vêm e você às vezes não sabe qual é a fonte. Eu quero dizer que tudo isso vai ser resolvido quando você entender que os teus pecados estão perdoados. Pastor, o que tem a ver pecados perdoados com a minha preocupação? Aí eu te pergunto, você está preocupado com o quê? Ah, pastor, eu estou preocupado porque eu tenho que pagar as minhas contas, né? A economia, as coisas estão tão difíceis aqui, então eu estou preocupado porque será que amanhã eu vou ter pão na minha casa? Aí eu te pergunto para você, será que você crê que você tem um pai? Mas eu tenho um pai, mas né? É que você, irmãos, eu vou dizer, eu e você, nós lidamos com os nossos filhos perante a lei. Se os nossos filhos se comportam, nós damos para ele o que é bom. Se os nossos filhos não se comportam, nós dizemos para ele: então agora você não vai receber porque você não me... Eu quero dizer uma coisa para você: salvação não é merecimento. A Bíblia diz que salvação é graça, é um favor imerecido. Eu não sei se você leu isso na Bíblia. Então eu quero falar para você, a salvação não pode ser merecida, porque se você merece a salvação, esse homem sabia, esse homem que estava aleijado, ele sabia que ele não merecia, que ele era um pecador, que ele estava naquela condição porque ele estava debaixo da maldição da lei. Aleluia! Então como que esse homem vivia? Você acha que ele vivia em paz? Você acha que todos os dias... Não, ele estava atormentado, irmãos. Além da sua doença física, toda a vida ele estava atormentado. Sabe de uma coisa? Quanto mais você crê no perdão de pecados, mais você entra debaixo da esfera da bênção de Deus. Eu vou repetir para você, talvez você não entendeu. Quanto mais você crê que os teus pecados estão perdoados, que você está em paz com Deus, mais você entra numa esfera da bênção de Deus. Você vai se deparar com tanta bênção de Deus, você vai se deparar com tanto favor de Deus, porque você está crendo naquilo que é a verdade. Porque se você não crê que os teus pecados estão perdoados, você não vai ter paz, porque a tua paz vai ser uma paz temporária. Você a todo momento
está perdendo a sua paz, a sua vida vira uma inconstância, porque você está no negócio doido de querer agradar a Deus. Eu vou dizer, esquece, você nunca vai conseguir agradar a Deus. Que isso, pastor? Você nunca vai conseguir, você me desculpe. Pastor, mas quem agrada a Deus é o Filho. Agora eu estou no Filho. Quem está em Cristo, nova criatura. Entenda uma coisa, irmãos, quando você olha para você, você vai ficar preocupado. Você vai ficar ansioso. Vamos para a palavra de Deus. Marcos 2:6, vamos lá. Isso vai chocar a sua cabeça agora. Mas algum dos escribas, irmãos, eu quero trazer a palavra correta, o que é um escriba, para você entender com quem Jesus está falando. Porque aqui é um duelo, e esse duelo acontece nas igrejas até hoje. Esse duelo não acabou aqui. Esse duelo hoje acontece até hoje. E esse duelo é um duelo que alguns afirmam de um lado, outros afirmam de outro. Mas eu quero que a palavra de Deus, ela por ela, traga revelação para nós. Eu não quero falar para você, você tem que crer nisso, você tem que crer naquilo. Não, o Espírito Santo de Deus tem que te convencer. Porque se o Espírito Santo de Deus não te convencer, quando me convenceu, eu pensava de uma forma, mas no decorrer da caminhada eu fui tendo luz e eu entendi que a forma que eu pensava era errada. Porque hoje eu tenho certeza, plena certeza da minha salvação. Eu não estou aqui tentando agradar a Deus pregando para você para ser salvo. É porque eu já sou salvo, eu estou aqui pregando para você. É muito diferente. Eu não estou aqui para querer agradar a Deus para ser salvo, para ganhar uma coroa. Não, eu estou aqui porque Ele me amou. E Ele me amou com amor eterno. Oh, Jesus. Os fariseus estavam dizendo algo, mas alguns dos escribas, pessoas versadas na lei de Moisés. Escribas, eles eram versados na lei mosaica e nas sagradas escrituras. Intérpretes, eles eram professores. Agora pensa aqui, Jesus está lidando com professores, irmão. Tem muitos teólogos hoje que vai dizer que eu sou herege. Jesus também passou por herege aqui. Então eu estou bem de passar por herege. E Jesus aqui está lidando, e os escribas também, eles examinavam as questões mais difíceis e delicadas da lei, e eles estavam errados aqui. Porque aqui agora eu estou bem porque eu estou do lado de Jesus. Se eu estou do lado de Jesus, irmão, eu estou em paz. Não tem problema de pedradas que eu vou levar, de coisa. Você vai falar, pastor, irmão, quando eu comecei a descobrir que pessoas criam nisso, eu falei, esse povo é louco. Isso é uma seita, eu vou correr dessa seita. Jesus falou, é para lá que eu vou te levar. Eu falei, não, eu vou nada. É para lá que eu vou te levar. Eu falei, eu vou nada. Você é louco? Querendo uma loucura dessa. Eu sinto tanta paz em falar isso. Aí você fala, pastor, você é louco. Eu falo assim, pô, Jesus, eu sou doido. Alguns professores, estudiosos, doutores da lei de Moisés, estavam assentados ali e faziam o quê? Usava a razão. Escuta aqui, usar a razão. Eles estavam usando a razão, eles estavam pensando e dizendo, não é possível isso daqui. Ele falou, isso daqui é blasfêmia. Vão dizer para isso aí é blasfêmia, pastor. O que você vai falar é blasfêmia. Não, eu quero dizer isso não. Isso é não pisotear o sangue da aliança de Cristo. Isso é dizer que o sacrifício dele é eterno e é completo. Não é uma parcela de dívida. Alguns vão glorificar. A Bíblia diz que o escrito de dívida foi o que? Parcelado. Caramba, Tiago, pastor Tiago, parcela. Você sabe que Jesus não faz as coisas incompletas? Jesus não precisa de mim para completar algo que Ele veio e completou, porque Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim. Ele não precisa do homem para salvação. Você me desculpa, talvez você esteja aqui falando, eu faço parte, você não faz parte nenhuma da salvação. Quem faz parte da salvação é apenas Deus, e ainda colocou uma fé dentro de você e falou assim, eu vou fazer ele crer ainda que eu sou o Salvador. Vamos lá, diga, arrazoavam. Arrazoar é com a mente. Arrazoar é pensar. Arrazoar é falar assim, não pode isso acontecer. Mas olha interessante aqui. O que os escribas estavam fazendo? Eles estavam tentando trazer algo lógico. Mas olha o que diz Marcos 2:27. Desculpa, Marcos 2:7. Por que fala ele desse modo? Isso é o quê? Isso é o quê?
perdoados estão os teus pecados. Como assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é? Quem que pode? E diga assim, e ele era Deus. E ele era o verbo vivo. E aí o que acontece? Olha o que está acontecendo, porque aqui está tendo um duelo. O próximo versículo diz: porém Jesus percebendo logo aonde? Jesus não percebia na razão. Escuta aqui, teólogo, professores da lei, vocês vão arrazoar todas as palavras às vezes que são lançadas. Mas Jesus, a palavra diz que Jesus percebia no seu, que eles o quê? Que eles estavam vivendo na mente, tentando achar uma razão. Eu vou dizer uma coisa, salvação não tem razão. Salvação não tem merecimento, salvação é graça de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, não tem lógica humana, irmão. Se você tentar entender a salvação de Deus, você não vai conseguir. Ou você aceita que é pela fé, porque se não for pela fé você vai ficar doido. Mas Jesus sabia que na razão eles estavam dizendo, você está falando blasfêmia. Quem pode perdoar pecados que senão só um? Deus! Eu quero dizer para você que Ele era Deus. Ele era o verbo vivo que desceu sobre a terra. Sabe uma coisa? Ele era Deus. E aí Jesus diz o quê? Para que saibais que o Filho do Homem tem o quê? Tem o quê? Poder para perdoar. Assim eu te digo o quê? Levanta, toma o teu leito e vai. Para onde? Para a tua casa. Qual é mais difícil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua. O perdão dos pecados e a justificação pela fé é a base para você receber todos os milagres de Deus. Eu vou repetir. O perdão dos teus pecados e entender a justificação é a base para você receber todas as outras bênçãos, o pacote de todas as bênçãos. Eu disse para você que muitas pessoas hoje vivem condenadas. Você sabe que os pensamentos que assolam a sua mente todos os dias não são os seus pensamentos? Porque os pensamentos, eles vêm de fora para dentro. Quando você recebe um pensamento, às vezes você já se sente condenado pelo pensamento que você está pensando. Mas eu quero dizer uma coisa para você, não tem como evitar os pensamentos, virem na sua mente, mas tem como você agora deletar esses pensamentos, tem como você agora remover esses pensamentos e não ficar pensando nessas coisas. Isso é você que tem que fazer. Deus não vai deletar os pensamentos de medo, pensamentos de fracassos ou do passado mal resolvido seu, não. Você tem que resolver isso, porque quando você fica preso a esses pensamentos, eu quero dizer, você não consegue viver uma vida em paz, você vive em pânico, você vive preocupado, porque está tantos anos na América, as coisas não acontecem, e eu vim para cá, achei que era uma coisa e outra. Eu quero dizer para você, descansa, meu irmão. Descansa, porque você é rico. Talvez você não saiba que você é rico. Você é rico. Sabe por quê? Porque você recebeu a maior bênção, que é os perdões dos seus pecados. A segunda maior riqueza que você tem, você foi salvo, você hoje tem o Espírito Santo de Deus, hoje você tem pessoas maravilhosas ao teu lado, eu quero dizer, hoje você tem saúde, eu quero dizer, você é muito rico, porque se você achar que riqueza é apenas dinheiro, não vale a pena viver. Você é muito rico, meu irmão. Descansa. Eu sei que a internet coloca uma base que existe gente muito rica, mas não interessa. O que importa é você se contentar com o que você tem hoje na mão, e Deus tem muito mais para te dar. Descansa nas bênçãos, descansa na salvação, descansa naquilo que Cristo conquistou para você, que é a maior bênção. Aleluia. As boas novas para você hoje é que você já é perdoado. Eu vou repetir. Você já é perdoado.
Você já foi perdoado. A obra já foi consumada, pastor. Sim, eu sei que eu já fui. Você já falou muito disso, pastor. Você já foi perdoado. Não existe mais maldição sobre a sua vida, porque Deus na cruz do Calvário cravou toda a maldição na cruz. Deus cravou no Calvário toda a minha e a sua dívida. Hoje eu e você tem que viver em paz com Deus. Pastor, não tinha uma coisa melhor para pregar hoje? Eu vim declarar para você: os teus pecados estão perdoados. Amém. Efésios, vamos para Efésios? Efésios capítulo 4, versículo 32. Antes sedes um para com os outros, o quê? Isso é fruto. Escuta aqui. Isso é porque eu sou salvo. Eu vou ser benigno. Entende uma coisa? Porque se você não é benigno, você tem que questionar a sua salvação. Que isso, pastor? Ou você precisa de mais luz e revelação para entender. Porque isso aqui é um fruto de alguém que foi salvo. Porque alguém que foi salvo não está doido para querer viver a vida no mundo. Você me desculpe. Alguém que foi salvo não está doido para pecar. Alguém que foi salvo, que entendeu o amor de Deus, não está. Porque se pega essa mensagem de dizer que todos os seus pecados foram perdoados, presente, passado, futuro, você vai dizer, ficou louco. Eu vou dizer assim, alguém que é perdoado, irmão, não quer ficar pulando na lama. Você me desculpa. Não, isso daí não, a graça não é barata. A graça ela é de graça. Porque a graça ela é muito cara. Você jamais poderia comprar a graça de Deus. Por isso que Deus resolveu te dar ela por favor imerecido. Aleluia. Antes sede o quê? Benigno um para com? Compassivo, perdoando-vos. Por quê? Deus vai perdoar? É que na tua cabeça, Deus, quando você aceitou Jesus, na sua cabeça e na minha cabeça antigamente, que quando eu aceitei Jesus, os pecados meus todos passados já foram perdoados. Sim ou não? Porque no momento que eu confesso, isso é o que eu cria, irmãos, e sempre cria e defendia. Mas até um dia, né, como Paulo diz, né, que era perseguidor da igreja. Eu sou como um Paulo aqui, irmãos. Às vezes perseguia a igreja também, dizendo que ele ia para o inferno, entendeu? Então, eu matava as pessoas do coração deles pregando um evangelho que não era 100% o evangelho. Eu era como Paulo, mas de repente, Deus me derrubou, falou, você vai passar crise. Eu passei muita crise para crer nisso. E aí Deus falou, vou acender a luz agora, e agora você vai fazer um 360, em vez de você ficar pregando mensagem de condenação, você vai pregar mensagem de boas novas. Eu falei, Senhor, então eu aceito, eu vou fazer o quê? Mas aqui, você acha que foi facinho para mim? Eu sei que você deve estar em crise dentro de você, talvez. Eu vivi muitas crises, irmãos, fica tranquilo, isso é um processo para você crer na verdade. Você vai ser desconstruído, milhares de coisas que colocaram na nossa cabeça. Eu vim de um lugar onde eu sempre quis, mas nunca olhei pela palavra, nunca fui profundo na palavra. Eu sempre escutava o que as pessoas falavam, mas nunca ia para a escritura. Mas hoje eu consigo ver aqui dentro da escritura, e eu quero que você tenha os olhos para ver o que a palavra de Deus está dizendo, e não o que o pastor, está dizendo. Os vossos pecados, o quê? Diga, isso aqui é passado. Isso é o quê? Legal. É o que nós cremos. Quando eu aceito Jesus, o meu passado é perdoado. E agora, daqui em diante? Eu tenho que ajudar a Deus a me manter salvo. Correto? Ué. Como assim, irmãos? Você quer completar a obra de Cristo, do Calvário? Porque o está consumado está dizendo uma coisa que é concluída. Você sabe que Deus, antes de você nascer, Deus já escreveu todos os dias da sua vida? Você sabe que Jesus morreu pelos seus passados? Jesus morreu, você não tinha nem nascido ainda? Não, venha comigo, vamos para a lógica. Já que nós somos bons de argumentação, vamos trazer uma lógica. Vamos arrazoar agora então vamos trazer uma lógica natural. Se você não quer crer no espiritual, vamos trazer uma lógica natural. Quando que Cristo morreu? Você já tinha nascido? Então Jesus morreu pelos teus passados, que eram o quê? Futuros.
Você não tinha nem nascido quando Jesus morreu. Jesus não morreu simplesmente pelos pecados que você, quando aceitou Jesus. Mas pastor, todos são salvos? Não, todos não são salvos. Quem ser salvo é aquele que confessa o nome de Jesus, vai ser salvo. Mas eu quero dizer, porque a mentalidade nossa é que os meus pecados agora foram lançados na cruz de Cristo o dia que eu aceitei Jesus. Mas agora eu preciso, pelo meu esforço, por todo dia chorar, e eu tenho que chorar muito, porque se eu não convencer a Deus que eu estou muito arrependido, Deus não vai me perdoar, e eu preciso orar e convencer a Deus, Deus me perdoa, mas o sangue do Cordeiro está sobre a minha vida, e eu estou falando, Deus, por favor. Aí Deus fala assim, eu não estou entendendo o que você está falando, não estou entendendo, Deus, por favor. Não é que você não tem que confessar, irmãos, a Bíblia diz que nós temos que confessar também, perdoar uns aos outros, porque nós vamos errar com os outros. Não é uma questão que eu não erro, não é uma questão que eu não peco, eu posso até falhar, e quando falhar estou pronto a resolver uma causa com meu irmão, porque isso é fruto de alguém que é benigno, isso é fruto de alguém que reconheceu que nasceu de novo, que é salvo e que não quer fazer bagunça. Aleluia. Tá tenso o negócio. Aqui o verbo é estar concluído. Se você sabe conjugar um português bem, os meus pecados, Deus vos perdoou definitivamente. Não está em andamento. Deus precisa me perdoar todo dia. Deus precisa me perdoar todo dia. Isso daqui, irmão, se você não entender, tem gente que vai ficar doida. Eu sei que os líderes estão com problema na célula. E eu fico maravilhado com isso, irmão, porque isso é bom, porque eu gosto mesmo que você venha para nós discutir. Senta comigo. Se o líder não conseguiu, chega no pastor e fala, pastor, eu não concordo nisso. Eu falo, eu também não concordava, vamos aqui para a palavra. E aí descansa, irmão. E se você crê que você precisa manter a salvação, continua mantendo, eu não tenho problema nenhum. Eu só quero tirar de você um peso na sua vida, para entender o que a palavra de Deus diz. Pastor, você é doido pregar isso, eu prego a verdade. Quando você foi perdoado? A minha pergunta, quando que você foi perdoado? Quando você foi perdoado? Você foi perdoado há mais de 2000 anos atrás. Só que você tomou posse quando você levantou suas mãos. Estava no banco o seu dinheiro. Toda a sua herança já estava no banco. Já estava lá. Mas você só foi sacar ela o dia que você levantou as suas mãos e falou, eu quero tudo. Eu quero ser salvo. E aí o que aconteceu nesse momento? Nesse momento você recebeu uma nova vida. Você não mudou de religião. Porque na cabeça do religioso aqui, entendeu? É que você precisa agora nascer de novo todo dia. Não, o nascimento é um. Eu vou repetir. Nascimento é um. Não existe dois nascimentos. Aleluia. Diga para a pessoa do lado, se você tem fé, diga, você foi perdoado pela obra objetiva, pela obra real, pela obra concreta, não é pela obra que está sendo finalizada. Você não vai terminar a obra de Cristo, essa obra da salvação não tem que terminar, está consumado, tetelestai. Eu quero que os teólogos me expliquem o tetelestai. É até a hora que você aceita Jesus. Vamos para... Eu estou com vontade de ler um versículo aqui agora para nós destruir todas essas teorias, mas eu vou esperar mais um pouquinho, vou deixar para o final. E é João que fala ainda. Porque João fala, eu conheço as minhas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas. E tem gente que não é ovelha, me desculpa. Eu vou repetir, tem gente que não é ovelha. Pastor, mas aquilo ali estava. A Bíblia diz que estava no nosso meio, mas não era dos nossos. Nem todo mundo nasceu de novo. Nós temos que definir uma coisa muito clara aqui. O novo nascimento é uma mudança completa de vida. Você não quer pecar, você não quer desobedecer a Deus, você não quer falar assim, eu vou ouvir essa mensagem, agora eu vou fazer tudo, eu vou pro mundo, que legal. Não, você não é. Se você tem essa mente, provavelmente você não nasceu de novo. Provavelmente a vida de Deus não está em você. Porque quem nasceu de novo não quer desonrar a Deus. Sabe que é uma nova natureza. Sabe que é amado. Sabe que é perdoado eternamente. Aleluia. Aleluia. Pastor, eu creio que eu estou perdoado até o dia que eu me converti. E depois, eu preciso manter a minha salvação.
A pergunta que eu falo para você, a obra de Cristo, ela foi parcial? Ela foi incompleta ou ela foi completa? Se essa obra foi completa, não tem participação sua. Nós estamos em problema aqui. Porque se você fala que a obra é completa e depende de você, nós estamos com um problema de teologia aqui agora. Hoje eu estou dando uma aula para vocês, irmão. E eu quero que você pense. Eu quero que você tire conclusão. Eu vou dizer uma coisa, a melhor coisa para você não é se fechar, a melhor coisa para você é se abrir, porque quando você fecha, nada entra. Você talvez está rebatendo na sua mente, abra o seu coração, deixa o Espírito fluir dentro de você. Não faça como os escribas, eles arrazoavam, pensando de um jeito, pensando do outro. Jesus percebeu no Espírito, deixa o Espírito te convencer, meu irmão. E se o Espírito não te convencer, nós estamos em paz, porque o que nos une é muito maior, a obra de Cristo é muito maior. Se você acha que você vai perder a salvação, irmãos, eu te aconselho, você continua lutando para manter. Eu creio que a obra está consumada, a questão da salvação já é um fato encerrado. Não tem o que eu ficar tentando me salvar. O problema da igreja e dos religiosos é que eles vêm dentro da igreja e você está aqui por medo de ir para o inferno. Você está com medo, porque se você não vir para a igreja, se você não dizimar, se você não ofertar, você não vai ser salvo. E aí você vai para o fogo. Isso é um problema. Isso não vale a pena ser crente, você me desculpa. Não dizime por medo, não sirva a Deus por medo, não sirva a Deus, não faça as coisas, não. Porque uma natureza que nasceu de novo, ela vai querer agradar a Deus. Diga para a pessoa do lado, diga, a obra não foi parcial. Colossenses 2:14, vamos lá. Você sabe que antigamente havia uma cardeneta, um caderninho? Sabe assim, um caderninho? Onde anotava os pecados? Sabe? O diabo trouxe essa lista toda. O diabo trouxe a lista, mas eu vou dizer uma coisa. Quando Deus faz uma obra, Deus não faz uma obra temporária. Eu vou repetir de novo. Tudo que Deus faz é eterno. A aliança de Deus é eterna. A obra de Cristo é eterna. A salvação de Deus é eterna. Deus não faz obra pela metade. Tudo que Deus faz é perfeito e é completo. Ele é o começo, Ele é o meio e Ele é o fim. Não existe obra incompleta. Pastor, mas a minha alma não está sendo salva. Mas aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar ela. Você não está sendo salvo, você está sendo aperfeiçoado. Aleluia, porque o seu espírito está salvo. Sua alma está sendo aperfeiçoada. Você está aprendendo a amar, você está aprendendo a perdoar um ao outro. Você está aprendendo a agradar a Deus na fé e crer que você é salvo. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, vamos lá. O que diz ali? Tendo o quê? O quê? Todo dia que você pecava na velha aliança, Satanás pegava e falava, escrito. De novo, maldição, problema, doença, miséria. Consequências do pecado, o salário do pecado é a morte. Morte. Mas na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, a Bíblia diz, tendo cancelado. Eu vou dizer uma coisa. Pastor, mas eu tenho que confessar todos os meus pecados. Eu vou dizer uma coisa. Você peca mais do que você lembra que você confessa. Se depender de você confessar todos os seus pecados, você vai passar a vida toda confessando o pecado. Sai na rua dizendo. Tropeçou, fala, teve medo? Perdoa. Está no trabalho, pensou um pensamento mal, me perdoa, meu pensamento. Nossa, pensei mal de você, Tiago. Meu Deus do céu, perdoa. Irmão, você peca sem perceber que está pecando. E se depender de você para lembrar de toda a sua memória é muito pequena. Eu vou repetir, a sua memória é muito fraca para você. Deus, sabendo isso, Ele já conhece o começo da história e o fim da história. E Ele vai dizer, eu já sei quantos pecados Ele vai pecar. Eu já sei que Ele não vai dar conta de me obedecer. Eu já sei que Ele não é perfeito, porque ainda Ele continua em uma natureza carnal que ainda vai pecar. E Deus, sabendo isso, Ele fez uma aliança eterna e um sacrifício eterno. E a Bíblia diz em Hebreus que Ele fez um único sacrifício. Porque na cabeça, de muitos que vieram às vezes até
até mesmo da crença católica, é que quando nós estamos ali, Cristo está morrendo todo momento. A crença católica, eu respeito, eu estou aqui para nós falar da palavra, mas é sobre a substanciação. O que é isso? É que a cada dia que eu peco, Jesus ainda está morto na cruz, e o sangue dele, ele está morrendo todo dia por mim, todo dia, e aquele sangue é todo dia que está acontecendo. Então eu acho que para mim me manter salvo também é o sangue, todo dia Jesus está morrendo. Não, eu quero dizer, Jesus já morreu e foi um único sacrifício, e Deus, conhecendo todos os seus dias, ele falou: eu vou cancelar todo o contrato de dívida contra você, eu vou pagar e vou cravar ele na cruz e vou dizer: está consumado. Tendo cancelado o escrito que era contrário a nós, e que constava em ordenança, o qual era o quê? Prejudicial. Removeu o quê? Parcialmente. Não, parcial, não foi parcial? Foi até você aceitar Jesus e depois não tem mais. Não. Eu quero que você leia o português. Foi o que? Algo que foi o quê? Inteira. Diga, não existe mais a notinho de bloco de condenação para mim. Escuta o que eu estou falando. Não existe mais bloquinho de nota de condenação para mim. Existe um sangue que está jorrando sobre a minha cabeça 24 horas. Se na velha aliança, irmãos, escuta aqui, se na velha aliança, todos que estavam na casa, quando o anjo da morte passou, todos que estavam, e ali tinha gente que nem era muito crente, vamos falar assim, né? O anjo da morte passou, e todos que estavam na casa, e que tinha o sangue do cordeiro, na onde que era? Na porta. Onde o sangue do cordeiro está hoje? Se o sangue do cordeiro, de um animal, estava na porta, no umbral da porta, e todos que estavam dentro da casa não morreu, você acha que o sangue de Jesus Cristo é pior do que o sangue de animal? Pelo amor de Deus, muda a sua teologia e crê que o sangue de Jesus é muito mais poderoso que qualquer sangue temporário, porque um judeu tem muito mais paz do que muitos crentes, porque o judeu, quando ele oferecia o sacrifício, ele ficava um ano com a consciência livre, despreocupada, e o crente, ele sai da igreja, ele já está condenado ali na esquina, porque o sangue do animal era mais forte que o sangue de Jesus. Parabéns para a nossa teologia. Não despreze o sangue de Jesus, não pise na aliança de Cristo. Eu falo com todo respeito, não despreze o poder do sangue de Jesus. Uau! Aleluia! Pastor, a pergunta é: se eu sou perdoado parcial, você pode dizer que você é salvo? Você fica orando para ser salvo? Mas você fica orando para toda hora, perdoa, não fica? Então você tem que orar para ser salvo. Porque se você crê, pastor está mexendo umas coisas meio complicadas aqui, né? Porque se você crê que você vai perder a salvação, então você não é salvo. Você está tentando ser salvo a cada dia. Você está lutando para a salvação. Você não está crendo na obra completa do Calvário em Cristo, que Ele cancelou o cego do dia, que não existe mais cadernetinho para você, que você está debaixo da aliança, que o sangue de animais tem muito menos eficiência do que o sangue, porque Ele é o nosso sumo sacerdote, é Ele que nos representa diante de Deus, é o sangue dele, não é o meu sangue, não é eu que me apresento diante de Deus, mas é o meu representante, porque Cristo é o meu representante diante do Pai. A Bíblia diz que Ele intercede por nós. Ele fala assim: eu estou trabalhando neles, mas eu paguei o preço por eles, eles são meus, propriedades minha, nação santa, povo eleito, povo exclusivo, eu comprei eles com sangue. Eu vou dizer uma coisa, a Bíblia diz que nós éramos jambuzeiro bravo, ele foi cortado da árvore do pecado e enxertado na oliveira verdadeira, que é a oliveira que dá muitos frutos bons. Tem como você estar enxertado na oliveira verdadeira e viver uma vida no pecado? Porque a oliveira verdadeira é Jesus. Faz um favor, olha para Jesus. Esquece você. Tenha paz. Então, se eu creio que eu preciso manter a minha salvação, eu tenho que orar todos os dias: Senhor, me salva. Senhor, me salva porque hoje eu não estou salvo. Senhor, me salva porque eu vou ser salvo amanhã. Senhor, me salva porque está difícil manter a minha salvação. Pastor, isso é um absurdo que você está falando.
Absurdo. Absurdo. Vamos destruir toda a teologia? João 10, 27. Eu quero que todos os teólogos, doutores da lei, me expliquem esse versículo da palavra de Deus. Porque eu creio que eu sou salvo eternamente. Alguém crê? Amém. Senão você tem que rasgar esse versículo da sua Bíblia. Por favor, rasga. Se você não crê, você pode rasgar esse versículo da sua Bíblia hoje, se você não crê na sua salvação. Se você é ovelha, eu vou repetir para você, se você é ovelha, e se você crê na obra de Cristo, se você crê no sacrifício de Cristo é completo, e você pode ler esse versículo, mas se você não crê, você tem que rasgar esse versículo da sua Bíblia e falar: João não está falando a verdade, porque eu creio que a obra que Cristo completou é eterna. Olha o que diz assim: as minhas ovelhas... A minha pergunta, quem é ovelha aqui? E o que acontece com quem ouve a voz? E eu as... Deus te conhece muito mais do que você. Deus já sabe o pensamento que você vai ter amanhã, você me desculpe. Deus já sabe que você não consegue manter uma vida santa. E Ele fala assim: eu conheço você, vocês são minhas ovelhas, mas vocês têm um pastor que estão conduzindo vocês. E o que acontece? O próximo versículo. E as minhas ovelhas ouvem, e eu o quê? E elas o quê? Vamos à próxima agora. E eu dou o quê? A vida parcial. Eu dou a salvação. Eu dou a salvação o quê? Temporária. O que ele está falando aqui? Vida é a vida temporária? Não, é a vida até você cometer o próximo pecado. Aí você perde. Isso é eterno? É aquilo que permanece. É aquilo que não pode ser roubado. Está dizendo assim: eu dou a vida... E talvez, né? Talvez eles vão errar o alvo, talvez eles vão não entender, e talvez tem gente que já está com o ouvido tampado, não está querendo ouvir isso daqui, e você está com problema com o João e não é comigo. Quero que você me ame, porque é João que está escrevendo. Fico muito tranquilo em falar isso para você com muito respeito e muito amor, mas é João que está falando: e eu lhe dou a vida eterna. Jamais! Jamais! O quê? Diga: eu não posso mais perecer, porque sou ovelha. Eu ouço a voz dele, e eu sigo ele, e eu não vou mais perecer. E ninguém... Samuel, me ajuda, por favor, na minha teologia. Quem vai arrebatar você das mãos do Senhor? Amanhã você vai errar, você vai ser arrebatado das mãos do Senhor. Esse versículo tem que ser deletado da nossa Bíblia, porque está dizendo aqui, ó: ninguém as arrebatará da minha mão. Por que ninguém vai arrebatar? Porque eu que dou a vida eterna. Eu dou a vida eterna. Não é você que mantém a vida eterna. Não é você que mantém a salvação. Eu dou a minha vida eterna, e ninguém vai arrebatar as minhas ovelhas. Eu conheço ela. Se você é ovelha, descansa, irmão, descansa. Eu dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Interessante aqui, que diz assim, ao próximo versículo. E o próximo? Aquilo que o meu pai me deu. Espera aí, não, vamos continuar esse texto aqui. Aquilo que o meu pai é o quê? Não tem nada maior. E o que ele está dizendo? De tudo. E das minhas mãos. Para todos que creem que um dia vai ser arrebatado das mãos do Senhor, você precisa ter fé para crer nesse versículo. Ele não falou: eu dou a vida temporal, eu dou a salvação temporal, eu dou a vida eterna. E ninguém, não existe pecado, não existe nada que vai me arrebatar das mãos do Senhor. Eu dou a vida eterna. Irmão, nós estamos 21 dias falando sobre a porta da salvação. Se você não tiver certeza da sua salvação, continue tentando lutar por ela. Mas esse versículo diz que você é uma ovelha, que você ouve a voz de Deus, e que ninguém vai arrebatar nas mãos do Senhor. Ninguém pode arrebatar das minhas mãos.
Sabe o que eu fico com isso, irmãos? Eu fico com mais temor na minha vida. Eu não fico aqui com vontade de pecar. Eu sinto tanto amor de Deus aqui. Deus sabe que nós somos pó. Você me desculpa. Deus sabe que nós somos pó, irmão. Você acha que eu não peco? Se você caminhar comigo, você vai ver que eu erro. Mas tem uma coisa dentro de mim, eu recebi uma nova natureza. Toda vez que eu peco, eu me sinto tão ruim. Eu falo, meu Deus, eu preciso pedir perdão para o pastor Tiago Reis. Eu preciso, às vezes, falar com aquela pessoa, meu Deus, eu não consigo mais viver a vida em paz. Irmãos, assim, pecar em paz. A vida eu vivo em paz, mas pecar em paz eu não consigo mais. Eu vou repetir, eu vivo em paz, mas pecar em paz eu não consigo mais. E não é porque eu estou tentando ser salvo, é porque Deus já me convenceu que a obra está consumada e eu já sou salvo. Não é porque eu preciso manter a minha salvação, é porque a minha natureza, que é do alto, agora vai dizer, não, você nasceu do alto, você não nasceu de baixo, você recebeu a minha vida, e a minha vida é eterna. Aleluia. Diga para a pessoa do lado, manter a salvação dá muito trabalho. Melhor você estar nas mãos do Senhor, que ninguém vai arrebatar você das mãos dele. Eu queria que você se colocasse de pé nessa manhã. Todos os dias. Pastor, eu não devo pedir perdão dos meus pecados? Se Jesus já perdoou todos os meus pecados, olha outra heresia para você. Pedir perdão, eu preciso pedir, pastor, todos os dias? Você vai apenas confirmar. Você peca, mas você, quando vai confirmar, você fala, Senhor, obrigado porque eu sou salvo. A tua salvação está sobre a minha vida e eu não quero pecar, Pai. Senhor, eu reconheço que eu falhei, mas eu sei que eu sou salvo. E quem é salvo não quer desagradar o Senhor. Guarda o meu coração, guarda a minha mente, porque eu não quero pecar contra Ti. Isso é uma oração de arrependimento. Porque você acha que arrepender é choro, é grito. Arrepender é mudança de mentalidade, de direção. Não adianta você chorar aqui todos os momentos, se arrepender, dizer que está arrependido e chorar, e você continuar vivendo da mesma forma, com os mesmos erros, os mesmos pecados, mesmo erro, mesmo pecado, mesmo erro, mesmo pecado. Eu quero dizer, sabe por que você vive mesmo erro, mesmo pecado? É porque você está tentando agradar a Deus, é porque você não crê na salvação completa do Senhor. Porque quando você crê que você vai descansar, e quando você descansa, a Bíblia diz que o Senhor trabalha para aqueles que neles descansam, que confiam nele. A salvação exclusivamente dele. Ele realizou na cruz para você, Jesus. Se a salvação dependesse de mim e de você, nós iríamos para o inferno. Eu vou repetir. Se a salvação dependesse de mim e para você, nós iríamos do inferno. Por isso que ele desceu do céu. Não para dificultar a sua vida. Ele não está lançando um manual para você tentar aprender a nadar. Ele entrou dentro da água e te tirou de dentro da água. E ele disse, você é minha ovelha. Ninguém vai arrebatar você das minhas mãos. Vamos adorar o Senhor. Nada se compara o teu amor. Sua glória habitou entre nós.
sobre si as nossas dores. Foi moído por nossos pecados, por seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos lá totalmente. Aleluia, que amor é esse? Não há amor igual, Jesus, tu és real. Aleluia. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Você sabe que o meu amor pode ser condicional, o de Deus não é. O meu amor é condicional, mas o amor de Deus não é condicional. O amor de Deus é que Ele é amor. Não é que Ele tem que sentir alguma coisa para te amar. A Bíblia diz que Ele te amou estando vós em pecados. Você acha que Ele te amou estando em pecado e agora Ele te salva para te mandar para o inferno depois? A minha cabeça não entende, a minha cabeça não consegue entender umas certas coisas, que Deus me resgatou do inferno agora para me perder para o inferno. Você me desculpa. Eu creio num amor incondicional, num amor que é não temporário. A salvação não é parcial, a salvação é tetelestais, está consumado. Presente, passado e futuro é eterno. Eu dou a vida eterna e ninguém vai arrebatar eles das minhas mãos. Você não tem glória nenhuma na salvação. Me desculpe, você que está me ouvindo e que não gosta dessa palavra. Você não vai ser salvo pelas suas obras, porque Efésios capítulo 2:8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso é um presente de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Diante de Cristo você não vai ter glória, a não ser estar ajoelhado e saber que Ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Eu amo Jesus, Ele é maravilhoso. Meu Deus, meu Deus, quanto amor é esse, meu Deus! Aleluia! Nada se compara o teu amor. Deixou sua glória e habitou entre nós. Aleluia! E tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores. Foi moído por nossos pecados, por seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Se Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Se Jesus me salvou,
perfeito, é o sacrifício perfeito. Eu respeito, irmão, todos que pensam o contrário isso. Tem muitos pastores, amigos meus, que não pensam dessa forma. Respeito eles. E muitos, infelizmente, usam a expressão dizendo essa graça barata. Eu quero dizer que a graça, ela nos ensina, ela não é barata. Essa graça, em Tito 2, 11, 12, diz assim: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora. Primeira coisa que ela se manifestou, salvadora. Coloca para mim. Vou finalizar aqui. Tito 2:11. Porque, portanto, a graça de Deus se manifestou o quê? Diga, salvadora. A todos os homens, mas nem todos querem. E o que acontece? O próximo versículo. O que a graça faz? O que a graça faz? Se você crê na graça de Deus, ela está te ensinando. Ela está te ensinando você a amar Deus. Ela está te ensinando você a todo dia entender quem você é. Ela está ensinando você a ser alguém que é a imagem, a semelhança de Deus. A graça não é licenciosidade para pecar. A graça não é uma liberdade para você fazendo o que você quer. Quem conheceu a graça de Deus, a Bíblia diz que a graça nos educa para que, regeneradas as impiedades e as paixões mundanas, a graça vai te mostrar que você não é mais um filho das trevas, que você é filho da luz, que o Pai te amou com amor eterno e agora você vai brilhar a glória de Cristo. A graça vai te ensinar todos os dias da sua vida, porque a graça tem nome. A graça é Jesus. Verdade e graça vieram através de Jesus. Então eu quero dizer para você, a graça não é barata, ela é de graça, porque se tivesse preço seria muito caro. Você é muito pobre para comprar a salvação. Por isso que ele desceu do céu e deu trabalho, se fez homem, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e disse: está quitado, está consumado. Entra nesse novo e vivo caminho com fé. Você precisa de ter fé, aleluia. Você precisa de crer na loucura do Evangelho, mas o Evangelho é o poder de Deus. Eu quero que todos levantem a mão agora. Você vai dizer: Senhor Jesus, eu creio que Jesus é Filho de Deus e que Ele veio como homem, que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou, e ao terceiro dia Ele me perdoou de todos os meus pecados. Diga presentes, passado, diga futuro, diga eu creio que a obra não é parcelada. Diga, a obra de Cristo é definida, é definitivamente. Diga, está consumado. Diga, eu sou perdoado, eternamente perdoado. Aleluia. Meu Deus, eu não sei se você sabe, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício.
Teve alguém que fez essa oração pela primeira vez que nós fizemos aqui? Se você fez essa oração pela primeira vez, quero ver suas mãos levantadas. Teve alguém que orou essa oração pela primeira vez aqui, dizendo que reconhecia Jesus, que Ele é Filho de Deus? Teve alguém que orou pela primeira vez? Queria ver suas mãos levantadas. Todos já confessaram Jesus? Aleluia. Aleluia. Estou debaixo de uma nuvem de glória que eu não consigo ver. Mas se você orou pela primeira vez, eu queria ver sua mão. Se não, amém. Talvez na internet, talvez alguém que vai nos ouvir. Talvez você fez essa oração pela primeira vez. Eu quero dizer para você, a Bíblia diz que quando você crê com o seu coração e confessa com a sua boca Jesus, você é salvo. Aleluia. Você recebeu o maior presente, a maior bênção, a maior riqueza é ser salvo. Coloca a mão no seu coração, quero orar por você. Pai querido, eu oro pelos meus irmãos aqui e agradeço pela salvação na vida de cada um. Pai, nós recebemos a salvação que vem do Senhor. A obra está consumada. Que nós viemos, Senhor, viver nessas verdades. Pai, nós não estamos aqui, Pai, querendo ser salvos. Nós estamos aqui para governar com Cristo. Porque nós já fomos salvos. Porque nós já fomos salvos, nós queremos, Pai, agora é governar. Governar sobre as paixões. Governar sobre as decisões. Renunciar à nossa vontade. A graça nos ensina. A graça nos ensina a viver uma vida piedosa, a servir o Senhor. Pai, eu quero declarar, Pai querido, que assim como nós recebemos tão grande salvação, que nós viemos, Pai, falar dessa salvação. Que nós viemos proclamar, Pai querido, o Evangelho de salvação. Que Deus em Cristo Jesus nos perdoou. E hoje nós temos vida eterna. Essa é a base, Pai, para termos uma vida constante e abundante no Senhor. Pai, na cruz do Calvário o Senhor levou toda a enfermidade, toda a maldição. Eu declaro sobre o corpo de Cristo agora saúde. Eu declaro você que entrou aqui, saúde sobre o seu corpo. Eu declaro paz sobre a sua alma, saúde sobre a mente. Eu declaro paz para você viver nesse dia. Paz não só para você viver nesse dia, mas vai viver todos os dias da sua vida. Eu declaro o amor de Deus sendo revelado a cada dia no seu coração. Eu declaro os teus olhos espirituais se abrindo a cada dia, para você contemplar a maravilhosa graça de Jesus. Para você contemplar a Cristo e ser transformado por Ele a cada dia. Obrigado, Pai, por todas as salvações que vão acontecer ainda nesse mês. Porque nós cremos que esse é o mês que nós estamos declarando de salvação. E muitos serão salvos. Muitos serão salvos. Muitos serão salvos. Já te agradeço, chamando à existência aquilo que já é verdade no reino do Espírito. Te damos honra e glória em nome de Jesus. Amém, aleluia. Glória a Deus. Declara um domingo em paz. Amém? Vai para casa em paz. Você é amado de Deus. Aleluia. Glória a Deus.